Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Adriano fala e a mente expande. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em transtornos neurocognitivos e demências, neurociência clínica, intervenção e neuropediatria. Neste episódio, eu falo sobre o efeito da porta. Usa neurologia a cada podcast, uma viagem. Que tal maratonar todos os episódios desse podcast? Já são quase 300, tem muita informação bacana no ar. Se você chegou depois, está gostando, pode se programar aí, fazer aquelas maratonas ou ir ouvindo aos pouquinhos mesmo, colocar todos os assuntos em dia. Eu conto com você também para colaborar divulgando os episódios que você gostou e o canal com seus amigos, colegas de trabalho em suas redes sociais. Essa divulgação nos ajuda muito para manter o projeto vivo. E você ainda pode colaborar enviando dúvidas, críticas, sugestões de tema. Isso pode ser feito para o WhatsApp 2299-222-1003. Nas nossas redes sociais, você nos encontra procurando por neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. Adriano Freitas no comando, descobrindo os segredos é o plano. Neurônios dançam em sinfonia, as sinapses brilham, pura energia. Cada ideia é um clarão no escuro. Eu tenho certeza que todo mundo já conhece o efeito da porta, só não está ligando o nome à pessoa. Quantas vezes você já levantou do sofá, estava assistindo um filme, qualquer coisa, e vai na cozinha e chega na cozinha e esquece o que você foi fazer lá? Isso não já aconteceu? Tenho certeza que já, com várias pessoas. De repente você está também num escritório de trabalho, alguma coisa, e aí você levanta para falar com um colega de trabalho que está na outra sala, quando você chega na outra sala, você não lembra mais. Ou mesmo sentado na sua mesa, no seu computador, você estava com várias abas no navegador abertas, aí de repente se você mudou de aba, esqueceu o que você ia fazer ali, né? Esqueceu simplesmente porque mudou de aba. Esse é o chamado efeito da porta. É um efeito que faz com que a gente tenha uma tendência a esquecer das coisas recentes quando a gente muda um ambiente, né? Isso é uma tendência que nós temos. Como eu falei, não necessariamente vai ocorrer em todas as situações com todas as pessoas por diversos motivos. Porque em alguns momentos a gente muda de ambiente, mas é algo que tem envolvimento emocional ou tem relevância, e aí isso está num outro tipo de memória, ou então isso está sendo processado com algum grau de importância e acaba se tornando um pouco mais permanente do que seria o convencional. Mas aquelas memórias que elas não têm uma relevância tão alta assim, é uma coisa que você ia falar sem muita importância, ou é algo que você ia fazer que poderia fazer depois, não é algo assim que é o teu objetivo naquele momento, né? Quando é algo que não tem esse grau de importância alto, a nossa tendência é esquecer quando a gente muda de ambiente, quando a gente passa por uma porta e entra no outro ambiente, ou quando a gente muda uma janela do navegador, por exemplo. É por isso o nome de efeito da porta. Né? Passou pela porta, está em outro ambiente, a gente esquece. Por que isso? Na verdade, a gente, como eu falei muitas vezes nesse podcast, o nosso cérebro ele tem uma necessidade muito grande de economizar energia. Né? Ele não pode ficar o tempo todo processando tudo, porque ele vai consumir uma energia absurda, ele já consome uma energia absurda para se manter. Então, ele não pode correr o risco de ter que consumir ainda mais. Mas independente dessa economia de energia, a gente precisa lembrar de um outro conceito. Nós temos vários tipos de memória. Eu já detalhei isso também em outros episódios iniciais lá do podcast. É só retomar lá que vocês vão ter mais detalhes. Mas, fazendo um resumo aqui, nós temos memórias de longa duração, que são aquelas que a gente guarda para a vida, que a gente não esquece. Temos memória com uma duração um pouco menor, e temos as memórias chamadas operacionais de trabalho, que são aquelas memórias que a gente usa por questões de segundos ou minutos, né? Não muito mais do que minutos. Que são aquelas memórias curtinhas, a gente olhou um número, discou no telefone, pronto, daqui a pouco a gente não lembra mais, a gente usou para aquela operação de discar o telefone.
são memórias muito curtas de trabalho. E essas memórias, elas são bem limitadas. Elas são limitadas em quantidade, elas são limitadas, né, na forma que elas mantêm. E essa limitação faz com que o cérebro precise otimizar o uso dessas memórias, né, que ele tenha que organizar e fazer esse uso não ser muito esbanjador de recursos. E aí entra esse efeito porta, né? Como que ele organiza essas memórias operacionais? Ele organiza com base num contexto. Então, eu estou lembrando das coisas aqui na sala e tal, e ele associa isso que eu preciso lembrar, essas memórias operacionais, naquele contexto que eu estou vivendo naquele momento. Porque como é uma memória operacional de trabalho, ela é feita para eu fazer uma tarefa, como eu falei, discar um número, né? Tenho sede, para eu lembrar que eu estou com sede, para pegar água, peguei a água, não preciso mais dela. Então, são tarefas assim muito simples e uma memória muito curtinha. Ele contextualiza, né? Ele, para se organizar, ele vincula ao meio onde eu estou, ao contexto onde eu estou. Se eu faço uma mudança de contexto muito brusca, ele tende a ter que, nesse novo contexto, nesse novo ambiente, fazer novas memórias operacionais até para ele poder se situar. Então, eu estava numa empresa, saí de uma sala para outra, ele precisa olhar o que tem naquela sala, o que está acontecendo, para ver como se comportar, para ver se ele precisa falar baixo ou não, se ele precisa... Então, isso consome memória de trabalho, memória operacional também. E aí, como é que ele faz? Ele precisa otimizar. Aí entra o hipocampo e o córtex pré-frontal, que eles decidem o que vale a pena manter e o que pode ser esquecido. Né? Porque ele precisa liberar espaço para fazer esse processamento do novo ambiente. Aí, nessa de liberar espaço, ele pode te fazer esquecer, ele pode liberar o espaço de algo que você foi justamente fazer naquele ambiente. E aí você fica nessa situação, né? Para poder se situar no novo ambiente, ele elimina o motivo do porquê você foi naquele ambiente. Então, por isso que quando você passa pela porta ou chega no outro ambiente para fazer alguma coisa, você esqueceu justamente o que ia fazer naquele ambiente. Essa é a explicação. Mas, por que não ocorre sempre? É porque, em algumas situações, nessa decisão do que vale a pena manter ou não, ele apaga alguma outra coisa. Então, eu estava, por exemplo, na sala assistindo um filme. Aí eu resolvo pegar um salgadinho, alguma coisa na cozinha. Beleza. Eu pauso o filme, levanto e vou para a cozinha. Quando eu chego na cozinha, ele está num novo contexto. Ele precisa de memória para lidar com aquele contexto. Memória operacional, né? Então, ele tem que decidir muito rapidamente, frações de segundo, o que ele esquece, o que ele não esquece da memória de trabalho, da memória operacional, para que ele possa processar o ambiente, e nisso ele pode sim esquecer justamente do salgadinho que você foi buscar. Então você chega na cozinha, o que eu vim fazer aqui mesmo? Não consegue lembrar. Mas, por outro lado, ele pode não esquecer do salgadinho, mas esquecer de que ponto o filme parou, sabe? Qual era o diálogo que estava rolando no filme quando você deu a pausa. Ele pode te eliminar alguma outra informação momentânea. Então você vai para a cozinha, lembra do salgadinho, mas quando você retorna para a sala, você, poxa, o que ele estava falando mesmo? Aí você tem que voltar um pouquinho o diálogo para poder retomar o filme. Então vocês já devem ter passado por essas duas situações, de esquecer o que você foi fazer no ambiente ou de ter esquecido na hora que volta para o seu ambiente original o que você estava fazendo. Uma das duas coisas vai ocorrer. Então por isso que o comportamento não é padrão. Não significa que você vá sempre esquecer o que vai fazer em outro ambiente. Não. Você pode não esquecer. Mas, no geral, quando você não esquece, você esqueceu algo do ambiente original. Porque ele, em algum momento ele vai precisar liberar essas memórias operacionais para poder seguir o trabalho dele. Tá? Então, essa é a explicação do efeito porta. Mudou de ambiente, ele precisa se reorganizar. E nessa reorganização ele pode esquecer coisa do ambiente original ou do ambiente de destino. E como eu falei, esse esquecimento ele pode se dar no dia a dia, não só mudar de ambiente. Até um tempo atrás era mudança de ambiente, porque é o clássico, né? Mas hoje em dia nós temos aí navegadores com várias abas, aplicativos no celular,
nós temos, né, WhatsApp. Então isso pode acontecer em vários outros contextos. Eu posso estar numa conversa do WhatsApp, mudar de conversa do WhatsApp, isso vai mudar o contexto também. O cérebro precisa se situar na nova conversa. Então, essa alternância de conversas de WhatsApp, em algumas situações, se ela não for muito rápida, pode fazer com que eu tenha que ficar relembrando coisas das duas conversas. O importante, então, é o seguinte: é eu saber que não é propriamente a mudança do ambiente físico, mas, na verdade, essa mudança de ambiente se refere a um contexto, né? O contexto onde eu estou inserido mudou, eu vou esquecer de algo. Porque ele precisa de mais memória para poder processar aquele novo contexto. Agora, esse algo que eu vou esquecer, aí vai depender do meu córtex pré-frontal e do meu hipocampo, ver o que ele julga relevante ou não naquele momento, e daí ele vai tentar esquecer o que é menos relevante para a minha vida naquele momento. É importante também a gente desmistificar, esclarecer uma coisa. Muita gente confunde o efeito da porta com Alzheimer, né, e outros tipos de demências, problemas neurodegenerativos e vários outros problemas que vão causando esquecimento, né? Vai fazendo a pessoa esquecer de certas coisas ou do que estava fazendo. Gente, a gente tem que ter em mente que são coisas distintas, tá? É normal que esse efeito da porta, quando a gente é mais jovem, ele seja menos frequente, né? Seja menos intenso e seja mais presente a partir do momento que a gente vai adquirindo certa idade. Por quê? Porque a velocidade de processamento ela vai reduzindo com a idade, né? Nossa eficiência ela vai se perdendo com o passar do tempo. E essa eficiência acaba prejudicando o que a gente tem de processamento de memória operacional, a capacidade dessa memória operacional, a velocidade dela, e aí a gente acaba tendo esse efeito mais presente, mais intenso, o que não significa que seja um problema do tipo Alzheimer, ou um problema do tipo demência, ou um problema do tipo neurodegenerativo. Não! Esse aumento a gente pode perceber por uma questão simplesmente por um efeito do tempo, né? E não porque a gente está com uma doença, tá? Agora, se esse efeito porta ele se dá, na verdade, de forma extremamente fora da curva, e ele ocorre mesmo quando não há mudança de ambiente, aí sim caracterizaria um transtorno. Essa é a principal diferença. Quando a gente tem um Alzheimer, quando a gente tem um tipo de demência, os esquecimentos não necessariamente são atrelados ao contexto. Então isso significa que independente de eu mudar de sala ou não, de eu mudar de aba do navegador ou não, eu esqueço. Aí começa a ser um problema que foge ao efeito da porta, né? O efeito da porta justifica mudanças de contexto. Quando eu tenho esquecimentos mediante mudança de contexto, mas esses esquecimentos também ocorrem fora da mudança de contexto, aí é importante a gente analisar se é um efeito da idade ou não, ou se realmente pode ser um indício de algum problema se instalando, tá? O importante é a gente tirar essa visão de que tudo é um problema, tudo é um problema. Não. Como eu expliquei num outro episódio, a vergonha não é um problema, né? A gente se sentir intimidado não é um problema. Em diversas situações o que a gente acha ser um problema, de fato pode não ser, né? Na verdade, o nosso cérebro é uma máquina incrível, incrível, com uma capacidade de processamento absurda, que faz coisas assim extremamente apuradas, né, e que faz o controle até do nosso próprio corpo. Então, a gente tem que imaginar que uma máquina tão perspicaz e tão eficiente, ela tem que ter mecanismos de preservação e mecanismos que a permitam organizar essas tarefas, né? Então, tudo que a gente acha que muitas vezes é um problema, na verdade é uma forma dele conseguir lidar bem com as situações. E aí a gente tem que imaginar que o fato de esquecer um salgadinho ou mudar de sala pode nos impedir de esquecer algo que realmente é relevante naquele momento. Então a gente tem que parar de tratar os nossos instintos e as nossas características como sendo problemas. A gente tem que entendê-los, saber lidar com eles,
para daí a gente poder ter sempre uma vida melhor e conseguir, viver de uma forma tranquila, sem essa ideia de que estamos o tempo todo enfrentando algum problema. A mente é um labirinto sem fim. Em ondas cerebrais eu mergulho assim. Adriano Freitas no comando. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Neuropsicologia Clínica. Neste episódio eu falei sobre o efeito da porta. Eu te aguardo aqui na próxima semana com mais um episódio. Até lá! Numa só